está circulando, Flamengo e Fluminense se acertaram visando a gestão Maracanã, hein? Isso é uma coisa que a gente pode daqui a pouco pedir a nossa produção para poder... importantíssimo. Inclusive, acho que a participação da Ferge, a informação que me chega aqui é que Flamengo e Fluminense conseguiram aí um acordo, o Fluminense cedendo algumas coisas, a Fluminense tinha prioridade, né, na gestão anterior, contrato do consórcio, exatamente isso, e é um grande passo. Acho que é dentro daquela linha que o presidente do Flamengo falou aqui no expediente, Eduardo Bandeira de Mello. Ele foi muito claro. O Flamengo não tem interesse em assumir o Maracanã e se tornar o dono do Maracanã. Flamengo, a proposta do Flamengo é gerir o Maracanã, mas para que todos possam jogar. Né? E o presidente disse isso aqui há poucos dias no Expediente Futebol e parece que é dentro dessa ideia, dentro desse projeto que as coisas estão caminhando e que bom, né? Com a chancela aí da Ferge, com o apoio da Ferge, também o Fluminense entrando no projeto. Olha, quem sai ganhando é todo mundo. Inclusive a gente. Claro, claro. Né? Quem aqui não gosta de transmitir um jogo no Maracanã? Sem dúvida. Quem aqui não prefere trabalhar no Maracanã? O Maracanã com todo o charme. Quem em casa não prefere assistir um jogo no Maracanã? O torcedor gosta de ir ao Maracanã. Então, que bom que as coisas estejam caminhando no sentido de, acima de tudo, recuperar esse templo do futebol, né? Que está hoje jogado às traças. Já mostramos, inclusive, aqui no expediente, imagem exclusiva, né? De rato morto num dos acessos, um dos principais acessos internos do estádio do Maracanã. Então o estádio não pode ficar dessa maneira como a gente está vendo. Olha ele aí, ó. Olha lá, ô Sormani. 1 bilhão e 300 milhões. Rato, Sormani. Aí, ó. Olha o bichinho aí, coitado. Lixo, mal conservação. Um dos corredores. Não tinha empresa de limpeza. Fala aí, Sormani. Tem gente que provavelmente tá jantando assistindo o programa. Tira esse negócio do ar, imagem, né? Vamos tirar. Você é nojento. Olha, uma informação do futebol do Rio de Janeiro. É para mostrar, para ilustrar o momento atual que vive o Maracanã. É o Maracanã respondendo aos ratos, né? Que quase o destruíram. Para completar a informação de futebol carioca, hoje o Nova Iguaçu goleou o Bom Sucesso por 5-2 e garantiu a segunda garantiu, vaga. é verdade. Portuguesa e Nova Iguaçu se juntam aos times na Taça Guanabara. Na Taça Guanabara, os grandes, enfim, os outros já classificados. Teremos 12 na primeira divisão. E a gente, nessa primeira fase do Campeonato Estadual, ainda será definido o rebaixamento, né? Exatamente. Também é um novo torneio. É um novo torneio, né? Para poder ver quem vai ser rebaixado. Ali estão Cabo Friense, Tigres, com o Felipe Campos e o Pedrinho, né? Ex-Vasco da Gama na comissão técnica, o Felipe treinador e o Pedrinho assistente, o Campos, o Roxinho e me faltou o quarto time agora aqui. Vou confirmar o quarto time, mas são os 4 que vão ficar pelo caminho para poder jogar. Eu estou abrindo aqui, ó, Portuguesa, né? Finalizada a primeira fase, Portuguesa líder com 10 pontos, Nova Iguaçu segundo colocado com 8 pontos, portanto as duas equipes que avançam para a Taça Guanabara. Cabo Friense acabou na terceira posição, Campos na quarta, Tigres na quinta. Bom sucesso. Foi goleado pelo Nova Iguaçu. O Bom Sucesso, apenas 2 pontos, hein? 5 jogos, Bom Sucesso, hein, Paulo Lima? Quantas vezes o Bom Sucesso você não viu no Maracanã? Bom Sucesso era uma equipe tradicional. Ele viu o Bom Sucesso jogar em terceira de caixa. E fazer campanha, não é? 68 botou o Flamengo no final do campeonato. 2 empates e 3 derrotas. Foi a campanha do Bom Sussa, como é conhecido aqui no Rio de Janeiro, marcou 4 gols, sofreu 10 gols. Na época de moleque, tinha um técnico chamado Barbosinha, fez história no Vasco, fez história no Bom Sucesso. Bom, já que falamos aí, Fábio Azevedo trouxe a informação, né? A reunião agora há pouco do representante, do empresário do Berrio com o presidente do Atlético Nacional. Ao que tudo indica, o presidente aceitou a proposta do Flamengo e agora é a maneira como será paga, né? Como vai receber esse valor oferecido pelo Flamengo. Anteriormente, o jogador já tinha aceitado a proposta do Flamengo. Claro, faltava o acerto com o clube, né, que detém ou que detinha os direitos econômicos. A compra é definitiva do Berrio? Eu não sei qual percentual o Flamengo está adquirindo. O Flamengo não vai adquirir 100%. Não é 100%. Sabe por que eu pergunto isso? Porque o presidente do Santos, em entrevista aqui pra gente, ele falou em 5 milhões de euros. Bom, só que eu tinha de dólares. Bom, que seja, muda, vai. Que muda um pouco. Que seja. Não. Sim. Vamos lá, tá quanto o dólar? 3 e pouquinho? 3,29. 5 milhões de dólares dá 15 milhões de reais. Se for euro, vai dar um pouquinho mais. Berrio tem quantos anos? 25. Tem mercado para fora. Quer dizer, pode vir, pode ajudar o Flamengo e ainda vai ter mercado para ser vendido. O Flamengo pode fazer uma grana com ele. Excelente contratação.
Vamos aguardar. Olha, e hoje acompanhamos, hein, o dia do Flamengo. O Flamengo está se preparando aí para a temporada. E sabe quem foi para a entrevista coletiva? O Mancoejo. Se engana quem pensa que o Mancu está deixando o Flamengo, hein? É um jogador muito querido no grupo e muito valorizado pela direção. Ele falou hoje em entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Olha aí. Achei uma boa posição. Antes do jogo, pensei muito no que podia acontecer. E, na verdade, eu fiquei muito feliz depois da partida, além de não ter conseguido o resultado que a gente queria. Mas por o funcionamento e pela coordenação que a gente teve junto a meus companheiros do lateral direito. E aí, então, desde esse momento, só pensar em continuar nessa posição, tentar fazer o melhor pelo Flamengo e conseguir jogar mais jogos esse ano. Na verdade, no começo da temporada eu comecei jogando, depois tive uma lesão no joelho que fiquei parado 40 dias, e aí depois custou um pouco retomar o nível que a gente tinha, mas no decorrer do Campeonato Brasileiro considero que tive boas atuações, depois por decisões do treinador e a chegada de novos companheiros. Foi mudando um pouquinho isso, mas eu me considero uma peça importante dentro do grupo do Flamengo e espero ajudar o Flamengo esse ano também. Bem observado pelo Paulo Lima aqui, hein? É bom quando você vê um cara esclarecido, né? O Mancoejo, há o quê? 1 ano no Brasil? Falando um português aí, ó. Limpinho, dá pra entender claramente o que tá falando o Mancoejo. Tinha proposta para deixar o Flamengo, tinha proposta de futebol mexicano, tinha proposta para retornar à Argentina. E o Zé Ricardo bancou o Mancoejo e agora está treinando o Mancoejo numa outra função, né, Fábio? Exatamente, pelo lado direito. Eu estive quinta-feira lá no Ninho do Urubu e aí eu observei muito isso, assim, a movimentação e o tempo todo pelo lado direito, Falei, pô, mas o Mancoejo canhoto, jogou sempre pelo lado esquerdo, ora como um segundo volante ou um meia. E aí ele não estava sendo utilizado. E o Zé Ricardo conversou com ele, começar a treinar pelo outro lado. Você tem talento, você tem velocidade, você tem bom passe, boa aproximação. E aí ele se convenceu de que poderia ser uma boa. E foi bem, nesse treinamento que eu vi de quinta-feira, por exemplo, ele foi muito bem pelo lado direito e é uma boa opção para o Flamengo. É uma válvula de escape para o Diego, para ele não ficar sobrecarregado na armação da jogada. São vários exemplos de canhotos que jogam pelo lado direito, né? Você tem acho que o mais genial deles todos, são muitos, mas o Robin, por exemplo, é um caso à parte. O próprio Messi joga muito pelo lado direito no Barcelona. E para falar dessa nova geração, o Scarpa, pelo Fluminense, que também joga com a perninha esquerda pelo lado direito. Eu acho que é uma opção. Eu acho que é uma maneira de dar espaço para esse argentino que tem qualidade, tem bola para jogar. Precisa saber o que o Zé Ricardo pretende realmente do esquema tático do Flamengo, mas é uma bela de uma opção para uma mudança tática de jogo.